Paulo Freire, que significado o senhor atribui ao título Doutor Honoris Causa que recebeu na semana passada na Universidade de Genebra? O que eu posso te dizer, fundamentalmente, ao responder a tua pergunta, como me sinto diante desse título. Eu deixo de lado o aspecto indiscutível, que é esse de que falei, o do reconhecimento à minha obra. E me preocupa o outro aspecto que está implícito nesse, mas não está escondido nesse, mas que é o que eu percebo bem. É o desafio que esse título me faz daqui para diante. Les parents Freire durent émigrer à l'intérieur de leur immense pays, à la recherche d'un lieu où il soit moins difficile de vivre. Paolo a eu faim et a compris la faim des autres. Encore enfant, écrit-il, je suis devenu un homme à cause de la douleur et de la souffrance qui, cependant, ne me firent pas sombrer dans le désespoir. À 10 ans, j'ai commencé à penser qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le monde des hommes. Et bien qu'étant encore enfant, je me demandais ce que je pouvais faire pour aider. 30 ans plus tard, Paulo Freire a aidé des milliers d'ouvriers agricoles à s'expliquer la réalité qui les écrase. Pour moi, c'était une rencontre de vie, si vous voulez, parce que je me suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis vraiment identifiée à lui, comme lui aussi, il était à Genève, entre guillemets, exilé politique, comme moi je me sentais aussi exilé politique. Alors, j'ai suivi ses séminaires. Et c'était, comme j'ai dit, une rencontre, c'était une révélation pour moi. Un pédagogue à Genève parlait avec cette sagesse pour les peuples, pas seulement pour les opprimés, parce qu'on associe Paulo Freire à sa théorie des opprimés, etc., mais pour les peuples en général, pour l'intelligence collective, pour la construction du savoir comme un acte collectif et pas individuel. Buscando caminhos ou métodos através dos quais, de um lado, fosse possível diminuir um pouco o tempo de aprendizado que um adulto pudesse levar para chegar a escrever ainda um mínimo e a ler, e do outro também procurando superar um aprendizado puramente mecânico, de memória, o que vale dizer, simultaneamente com o aprendizado da leitura e da escrita, desafiar o adulto para que pudesse compreender algo da sua, em torno da sua própria posição no mundo, das suas relações com a realidade não só natural, mas também social, política, histórica. Après Paulo Freire, déjà un peu avant, moi j'étais aussi intéressée à un autre pédagogue français, Célestin Freinet. Et Célestin Freinet et Paulo Freire, petit à petit, m'ont amené à une autre pédagogie qui s'appelle pédagogie institutionnelle. C'est-à-dire que la classe est gérée à travers les institutions, mais les institutions sont montées, les règles de vie, etc., sont montées avec la participation des apprenants, des élèves. Et Paulo Freire parle beaucoup de la participation,
de dialogue, de dialectique, de la réflexivité, de l'influence des uns des autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence intellectuelle, à travers la participation, justement, dans ce petit groupe, dans une classe, devient intelligence collective. Et j'ai toujours une image, à l'époque, et puis surtout maintenant, j'associe Paulo Freire à Socrate, au philosophe Socrate, parce que Socrate faisait la même chose, avait ses élèves, et à travers le dialogue, presque extirpait la pensée de ses élèves, mais cette pensée ne restait jamais individuelle. Et Paulo Freire disait ça, jamais individuelle, mais aussi à travers cette participation, cette pensée devient effectivement collective. Et c'est comme ça qu'on peut dire que la pédagogie et l'enseignement de Paulo Freire est révolutionnaire, parce qu'à travers tout ça, surtout à travers la conscientisation, comme il disait, la prise de conscience, pas seulement du vécu et de la misère où nous vivons, mais aussi de qui je suis, qui est l'autre, et quels sont mes besoins et quelles sont mes possibilités. Et à travers tout ça, on prend vraiment conscience de notre pouvoir, pas le pouvoir du style un pouvoir exercé sur les autres, mais un pouvoir que nous avons tous ensemble à changer le monde. Les résultats obtenus dans le Nord-Est impressionnèrent profondément l'opinion publique. On décida alors d'appliquer la méthode à tout le territoire avec l'appui du gouvernement. Entre juin 63 et mars 64, furent organisés des cours d'animateurs dans tout le pays. Le plan d'action de 64 prévoyait l'installation de 20 000 cercles culturels capables de former dans l'année même environ 2 millions d'élèves. Pour moi, Paulo Freire, d'abord, ça reste un ami très cher et quelqu'un, un collègue, un ami à qui je dois beaucoup. Pas seulement ce qu'il m'a enseigné sur le Brésil, mais l'exemple qu'il m'a donné en tant que professeur et en tant que combattant contre la dictature. Quand il était ici, il a eu une influence très profonde sur les étudiants, en tout cas, parce qu'il avait une méthode d'enseignement inspirée par ses convictions de professeur qui était tout à fait différente. Lui, par exemple, il disait il n'y a pas de vérité que je peux vous transmettre. Toute vérité sort du partage des consciences. Toute vérité scientifique est une œuvre collective. Il n'y a pas de hiérarchie entre un professeur qui sait et des étudiants qui savent, qui apprennent de ce professeur. C'est l'aventure collective, et le terme est de lui, du partage des consciences. Et de ce partage des consciences, naît l'évidence, naît la libération, et avec le savoir naît la libération, avec la libération, l'émancipation, et une fois que l'homme est libre et émancipé, eh bien, il lutte contre l'injustice. Eu falei antes de que era preciso desafiar, não? O adulto, ou os grupos de adultos analfabetos, e desafiá-los
a partir de certas representações da realidade concreta que eles experimentavam. Como, por exemplo, neste livro aqui, isso aqui era uma das, como dizer, das representações de uma certa realidade que nós usávamos para desafiar aos camponeses e também aos operários urbanos. Nessa representação aqui, e fazíamos slides disto, se vê facilmente um homem, tem em uma de suas mãos ele tem um livro, na outra tem uma enxada, um instrumento de trabalho, se vê uma árvore, se vê uma casa, um poço, pássaros. E evidentemente que não há nenhuma palavra escrita aqui. Mas no momento em que se apresentava esta situação, numa projeção, num slide, ao grupo de analfabetos, esse desenho representa indiscutivelmente uma dimensão da experiência concreta que eles tinham. Ao mostrar essa representação da realidade a eles, e ao perguntar o que vemos nós aqui, isto, evidentemente que eles começavam um processo de descrição do que está visto aqui. Como diziam, vejo um homem tem um livro, tem uma enxada, vejo um poço, vejo uma casa, vejo pássaros, etc. Esta é a forma normal de qualquer grupo, é o da descrição dos elementos parciais que compõem essa realidade total. Mas na medida em que se perguntava, por exemplo, quem fez o poço? Ele dizia, mas o homem fez o poço, ou os homens fizeram o poço. Por quê? Porque se precisava de água. E por que se precisava de água? Como fizeram o poço os homens? E no momento em que você pergunta como fizeram os poços, no caso brasileiro, era, de modo geral, respondiam, fizeram trabalhando. Então você pergunta, e o que é trabalhar? Quer dizer, numa discussão como esta, os analfabetos, em primeiro lugar, se reveem na situação concreta deles, da sua experiência existencial. Em segundo lugar, vão descobrindo a pouco e pouco que é exatamente através da ação que os seres humanos exercem sobre a realidade concreta que eles não fizeram, que eles podem transformá-la. Mas na medida em que transformam essa realidade, eles criam produtos do seu trabalho. E esses produtos terminam por constituir-se em elementos culturais. Então, o analfabeto, nesta hora, por exemplo, percebia que transformar a realidade com o seu trabalho, com a sua ação e a sua reflexão, é uma forma de criar e recriar o mundo. Portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto recipiente. Et là, il a montré dans sa vie d'une façon formidable, d'abord, les étudiants, il y avait des centaines d'étudiants qui le suivaient et qui étaient profondément influencés par lui. La dictature brésilienne, au début des années 70, était mal connue. C'était une des nombreuses dictatures d'Amérique latine, etc. Le Chili, l'Uruguay, la Bolivie, etc. Il nous a appris d'abord, à l'université et dans l'opinion publique, ce que c'était, comment fonctionnait la dictature brésilienne, militaire brésilienne, notamment Calastécio Médici, à l'acte numéro 5, à partir de ce moment-là où la dictature est devenue vraiment horrible et cruelle, et il nous a appris la résistance brésilienne. Le mouvement d'éducation populaire, fondé par Paulo Freire,
constituaient bien sûr une menace réelle pour le maintien des situations acquises, avec leurs privilèges exorbitants, reposant sur l'ignorance et la passivité des populations pauvres. Si les 15 millions d'analphabètes du Nord-Est, la région la plus pauvre du Brésil, apprenaient à lire, où irait-on? Les possédants sentirent le danger et prirent le pouvoir en 1964. La police, désormais, se chargea de réprimer toute critique. Lui ou sa fille, je ne me rappelle plus, m'a demandé est-ce que tu peux transporter ces livres? Alors j'ai réfléchi un peu, et on a prévu, j'ai averti Guéla, le consul général, j'ai organisé un peu l'accueil pour qu'il me cherche à la descente de l'avion, ce qu'il pouvait faire parce qu'il était consul général. J'avais un passeport diplomatique, donc il ne pouvait pas fouiller mes bagages. Mais après, quelqu'un a pris ses livres. Et je n'ai rien eu à faire avec la diffusion, rien du tout. C'était bien organisé. Et j'ai vu des articles. À l'époque, il y avait encore le Journal do Brasil, ça n'existait plus. Ou la Folio de Sao Paulo, etc. Je me souviens d'articles, le communiste Paulo Freire. Le communiste, il allait à la main, chrétien. Vous comprenez que c'est absurde, mais le communiste Paulo Freire. Et ces livres étaient traités comme le manifeste communiste de Marx par les militaires. Tu comprends? Haïssant la pensée libre, haïssant la pensée adressée au peuple, c'est évident. Et là, Paulo Freire est un adversaire très dangereux de la dictature. Hein. C'est parce qu'à travers l'alphabétisation, Paulo Freire visait la libération des opprimés qu'il fut contraint à l'exil. Le coup d'État de 64 mit brutalement fin à l'alphabétisation du Brésil. Les milieux réactionnaires comprirent qu'apporter la culture au peuple, c'était du même coup amener celui-ci à douter du bien fondé de leurs privilèges. Les analphabètes étant exclus du droit de vote, diminuer leur nombre, c'était augmenter celui des électeurs. Les hommes éduqués à la liberté, c'était une menace politique pour les possédants. Paulo Freire fut arrêté, emprisonné, interrogé entre guillemets 4 jours durant. Il réussit pourtant à s'enfuir au Chili, où il reprit son effort. Puis, nous l'avons déjà dit, il gagne Genève pour se consacrer à la cause écuménique. Depois do Chile, fomos para Cambridge e Boston, e daí viemos para Genebra. Chegamos em pleno inverno, tudo nevado. Como você estava dizendo, nos estranhava muito o silêncio, a tranquilidade, ninguém falava alto, não se podia deixar cair um papel no chão. Sempre vinha uma senhora, a senhora deixou cair alguma coisa, como dizendo, isso não se faz. O pai era mais de sonhar, de tatatã, e a mãe mais pé no chão. 2 e 2 são 4. Para o meu pai podia ser 5, como para mim também. Meus pais tiveram, entre outras coisas, a sensatez de não deixar-se, nem eles, nem aos filhos, sucumbir por esse evento histórico. Tomar consciência dele, sim. Mas minha mãe disse, minha filha, seu pai está preso. Eu já tinha 15 anos, é verdade, seu pai está preso. É injusto, mas é assim. O golpe, nesse sentido, foi uma bênção para o meu pai, porque abriu os horizontes dele de uma maneira impressionante. Se os militares soubessem que Paulo Freire, é a minha opinião, ia ter tanta fama fora do Brasil, e graças ao método pelo qual foi preso, não deixavam o pai sair. Nos desestruturou, ao começo, profundamente, eu diria. Falo dos 7 anos, pai, mãe e 5 filhos,
e nos reestruturou de uma forma quase inquebrantável. Ou seja, o que você adquire quando supera o sofrimento, ninguém tira. E você não esquece. Porque como fazer um país minimamente democrático se ao mesmo tempo a lei exige que para votar tem que saber ler e escrever? Quem ia defender os direitos dos próprios oprimidos? Eles. Então, o método foi uma bomba, foi uma explosão. Enquanto ao perigo social, político, porque ao mesmo tempo conscientizava. Tudo isso em 3 meses. Então era um perigo enorme, porque ao mesmo tempo que existia essa abertura, essa sociedade em transição, os que estavam no poder não queriam que o analfabeto votasse, porque eles sairiam do poder. Um homem e uma mulher conscientizado pelo método Paulo Freire não vai votar em alguém que vai ir contra os direitos dele enquanto pessoa. Vai votar por alguém que ele sabe que vai defendê-lo a nível social. E meu pai foi preso por isso. A primeira ou a segunda decisão dos militares no Brasil, após 64, foi abolir o método Paulo Freire e prendê-lo. Eu chegava perto dele e dizia: pai, eu tenho um amigo meu que eu gosto muito dele. E a criança também se namora, né? A gente esquece isso. Aí ele perguntava: por quê, minha filha? Porque ele tem um cabelo tão suave como a espuma do mar. Não é por nada, mas era bonito. Ele achou linda a frase. Não vá embora, pegue uma folha que eu vou escrever, eu não quero esquecer. Como que eu não ia gostar? Eu adorava meu pai. Por exemplo, um dos aspectos da conscientização é exatamente um aprofundamento da tomada de consciência que normalmente os seres humanos fazem da sua realidade porque são seres humanos. Quer dizer, uma das características dos seres humanos é exatamente tomar consciência do seu contexto pelo fato de que eles estão em relação dialética com o contexto. No momento em que nós aprofundamos essa tomada de consciência que se dá normalmente e passamos a descobrir as razões que explicam a nossa própria relação com esse contexto concreto, nós estamos engajados num processo de conscientização. Isso se dá na Suíça como se dá no Brasil. Agora, o grande problema é que esse processo de conscientização não é um exercício intelectual apenas. Isto é, não é um verbalismo. Isso implica um engajamento, isso implica numa prática, numa ação política, numa ação social, etc., sem o que não transformamos a nossa percepção da realidade. À l'époque où Paulo Freire était à Genève, il y avait une population d'étudiants, d'enseignants, d'intellectuels, de journalistes qui était assez spéciale. Il y avait beaucoup de gens du cône sud. Il y avait des gens du Chili, des réfugiés du Chili, d'Argentine. Et il y avait aussi certains qui étaient, disons, aussi des réfugiés des combats de l'Afrique pour son indépendance. Nous étions quelques-uns, étudiants de l'Institut d'études du développement et tout simplement amis, nous avions bien suivi l'évolution d'Amílcar Cabral et du mouvement pour la libération de la Guinée-Bissau. Et quand la Guinée-Bissau a été libérée officiellement, après la révolution des œillets,
certains d'entre nous se sont retrouvés à Bissau. Et moi, j'étais en particulier avec des gens qui étaient un peu les mêmes. Il y avait aussi des gens qui venaient du cône sud et des gens qui venaient d'autres combats en Afrique. C'était les mêmes, mais là, ils étaient sur un terrain concret. Quel était l'objectif dans ce qui me concerne? L'objectif, c'était d'améliorer la performance éducative d'un certain nombre de chefs de la guérilla qui avaient déjà commencé des programmes de formation populaire dans le maquis. Dans un maquis, on n'est pas très actif. On doit rester tranquille, on ne doit pas bouger, on ne doit pas se faire attraper. Et alors on en profite pour essayer d'améliorer la formation élémentaire de la population qui est autour de vous. Dans quelle langue? Dans le criollo. Et c'était ça l'élément très important sur lequel Paulo Freire pouvait contribuer. Il s'agissait donc, pour améliorer la performance de ces militaires, entre guillemets, de ces guerrilleros, il s'agissait de leur donner des outils pédagogiques, de les convaincre qu'on pouvait faire de la formation pas seulement en portugais, mais en criollo, et de les convaincre aussi qu'on pouvait faire des documents pour les cours d'histoire à partir de l'histoire contemporaine, à partir de leur histoire. C'est-à-dire pas de l'histoire de l'arrivée des premiers Portugais en Afrique, mais plutôt de ceux qui étaient restés les derniers et de la lutte. Eu não posso conceber o ser humano fora dessa busca, não? Fora dessa inquietude. Agora, daí que eu tenha dito também num desses livros que a vocação humana, histórica, natural, está exatamente em ser mais. A distorção desta vocação é a desumanização. Mas no momento em que eu tomasse a desumanização como vocação, eu não veria sentido sequer nessa entrevista. Eu vejo sentido nessa entrevista porque eu sou otimista, mas não ingenuamente otimista. Eu reconheço que dentro da história podemos humanizar-nos e podemos desumanizar-nos. E depende de como busquemos, depende de como façamos a busca e depende da visão que tenhamos, dos objetivos que tenhamos nessa busca. D'abord, c'est écouter. C'est une des qualités essentielles de quelqu'un de gauche. Alors que pendant longtemps, quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un qui parlait, qui prêchait, comme un curé. Simplement, le discours était différent. Mais le mode, c'était la même chose. C'est écouter, c'est essayer d'assembler des idées qu'ont les gens à qui on s'adresse. Et puis, c'est tout simplement aussi avoir une attitude généreuse en ce qui concerne la gestion de l'administration. On peut pas, à mon avis, on ne peut pas être de gauche sans être au pouvoir. Et si on est au pouvoir, on est face à des difficultés d'administration, des difficultés financières, on est face à la réalité. Sinon, on est un écrivain de gauche. Mais un écrivain de gauche, c'est pas eux qui vont vraiment changer la situation. C'est les gens de gauche qui agissent, qui n'hésitent pas à prendre des responsabilités, qui n'hésitent pas à être critiqués. Et il faudrait peut-être quelques Paulo Freire supplémentaires ou quelques autres idéalistes
pour qu'on s'ouvre un peu plus. Não foi a educação burguesa que criou a burguesia, mas foi, pelo contrário, a burguesia que, tendo feito a sua revolução e pondo de lado, esgotando o poder da aristocracia, foi a burguesia que, já no poder, criou a sua educação, quer dizer, a educação burguesa, cuja tarefa seria exatamente multiplicar a ideologia burguesa. E não ao contrário, como eu disse antes, quer dizer, não foi um grupo de pessoas que se reuniu um dia numa universidade e disse, olha, vamos pensar um modelo bonito de educação que nós vamos chamar burguesa. E que criou, então, esse modelo e disse, bem, mas já que esse modelo é tão bonito, por que agora não criar o homem burguês através dessa educação? Não, isso nunca existiu na história, nem vai existir. Mas para que tenhamos uma educação diferente, radicalmente diferente, teremos que ter uma transformação também na sociedade. Une chose très importante, c'est qu'il a dénoncé l'aspect bancaire de l'éducation, la capitalisation des diplômes, de ce qu'on pouvait mettre dans les curriculums vitae, etc. C'est une critique qui était, que je trouve une critique fondamentale, hein, de lutter contre la conception bancaire. Mais on a beaucoup dit depuis. Donc les idées de Paolo, peut-être qu'elles sont moins originales aujourd'hui que c'était il y a 20 ou 30 ans. Il n'y a pas forcément des contradictions, il y a une difficulté que je trouve à appliquer ce qu'il a dit dans des contextes de scolarisation qui restent nécessairement très traditionnels. L'application de ce qu'il a défendu comme idée, elle est un peu en contradiction, en ce sens qu'elle reste un peu au niveau des idées. Voilà ce que je dirais. Mais je pense qu'il y avait des grandes intuitions qui étaient justes et qui restent vraies et importantes. De modo geral, porque há exceções, claro, muitas exceções, de modo geral as escolas funcionam como casas de transmissão de saber. Quando, no meu entender, elas deviam ser contextos teóricos em relação com o contexto concreto, da própria experiência viva, no real, que os educandos têm. E, sem fazer nenhuma separação entre esses dois contextos. Em segundo lugar, a escola deveria desafiar os educandos no sentido de desenvolver uma percepção cada vez mais crítica da realidade. Mas, na verdade, também o problema é que as escolas não criam a sociedade, mas é a sociedade que cria as escolas. Isso não significa que não haja uma relação dialética também entre as escolas e a sociedade. Mas são as sociedades que fazem a escola. E depois a escola condiciona a preservação da sociedade que as fez. Então, juntos a Ivan Illich, a Rogers, chegou Paulo Freire. Eu penso que a obra de Paulo Freire está muito importante aqui na Universidade de Genebra. Por quê? Porque a tendência no sistema educacional na Suíça é uma tendência tecnicista. Significa que nossos alunos de mestrado, doutorado, não fazem a conexão que a educação e a política são juntos. Então, usando a obra de Paulo Freire, isso permite a estudantes que estão trabalhando no contexto de um país rico entender que a educação não se pode desconectar da política. Então, para mim, a obra de Paulo Freire realmente é uma obra atual.
único pensador em educação que praticou também a política de educação. Você sabe, como professor na universidade, podemos ter uma ideia muito boa sobre educação. Em nossa sala fechada, em nossos livros. É interessante que a obra de Paulo Freire no Brasil está presente na academia. Mas na política educacional está cada vez menos presente. Uma das ideias interessantes de Paulo Freire é o que posso chamar em francês educabilité universelle. Em português, é a ideia que a educabilidade do sujeito é universal. Então, para mim, em Genebra, ou em qualquer lugar do mundo, uma adaptação positiva do pensamento de Freire é possível. É possível. Não como um livro religioso, mas como uma referência teórica e prática. Por exemplo, o papel atribuído ao educador e, por conseguinte, o papel atribuído ao educando. Numa prática tradicional, o educador aparece como o proprietário da educação do educando. Quer dizer, ele é que sabe tudo, ele é que faz tudo, ele está ali, ele é o sábio, o educando é o ignorante. Ele, em última análise, ele ou ela está ali para transferir o conhecimento ao educando que nada sabe. De um ponto de vista libertador, o educador é um educando também, e o educando é também um educador. Há duas coisas que uniram o meu pai e o Paulo Freire. Foi, em primeiro lugar, penso, as opiniões políticas, as ideias políticas, mas também acho que, se calhar, um percurso de vida um bocadinho semelhante, no sentido que o Paulo Freire sofreu da fome, e quando era menino, não era, quando era pequenino, e o meu pai também foi uma pessoa que sofreu muito da fome. Quando vinha à nossa casa, foram as tripas à moda do Porto. E então comia sempre as tripas. E um dia ele disse ao meu pai: ó José, porquê é que tu não fazes a feijoada brasileira? Porque o meu pai também tinha alguns clientes brasileiros, mas os clientes brasileiros que tinham aqui eram pessoas do poder no Brasil, quer dizer, o Paulo Freire era exilado, claro que não eram do mesmo bordo, não é? E então o meu pai dizia ao Paulo Freire: eu tenho alguns clientes brasileiros, mas não sei. E o Paulo Freire disse: olha, porque é que não me fazes uma feijoada brasileira? E o meu pai disse: mas nós não sabemos fazer isso. Isto é muito fácil, é quase como as tripas. Um destes dias vamos vir cá e vamos te ensinar. E um dia à tarde veio com a dona Elsa, com a esposa, e trouxeram feijão preto, trouxeram carne que receberam de mala diplomática, carne seca do Brasil, trouxeram todos os ingredientes que eram precisos e fizeram a feijoada brasileira. A minha mãe, que era cozinheira, estava na cozinha, viu como é que eles faziam e a partir daí começou a fazer a feijoada brasileira. Ao princípio fazia à quarta, depois fazia quarta e sábado, que são os 2 dias, mais ou menos, acho que em São Paulo é um dia e no Rio é outro. Então fazia quartas e sábados e depois começou a fazer a feijoada, a ter à carta. Continuámos a ter a feijoada brasileira à carta, porque foi um prato que nunca mais pudemos tirar, porque tem muito sucesso. Os clientes suíços adoram, os portugueses e os brasileiros de Geneve também vêm comer. E então essa primeira feijoada que a dona Elsa e o Paulo Freire vieram fazer, o que é que aconteceu? Naquele dia à noite, quem é que vem comer? Vêm comer os tais fulanos do poder fascista no Brasil e que estavam aqui em missão diplomática, não era? Seguramente ou na ONU. E o meu pai disse: tenho uma coisa para vocês hoje à noite. Então, o José, o que tem? E o meu pai: feijoada brasileira. Feijoada brasileira? Claro que o meu pai nunca iria dizer que foi o Paulo Freire, que sim, foi a minha esposa que fez,
e vocês vão provar, vão ver o que acham. Então, a minha é para Fernando, que conheci menino, com a alegria de revê-lo agora homem, com um abraço fraterno de Paulo Freire. Genebra, agosto de 1990. E a dedicatória para os meus pais, a Cétura e José, em cuja casa experimentamos não apenas o gosto de uma comida excepcional, mas, sobretudo, o prazer de um real encontro humano. Com um abraço amigo dos Freire. Paulo Freire, Geneve, em março de 1976. É engraçado que ele, nessas duas dedicatórias, tem aquele sempre o encontro humano ou fraternidade, no meu abraço fraterno, e é uma coisa que uma pessoa sentia nele, era sempre... Eu era pequenino, tinha 6 anos, e eu lembro-me quando ele vinha aqui, meu pai dizia, oh, tem o Paulo Freire, vai. Eu ia um bocadinho como se fosse ver o meu avô, que ele tinha uma barba, aquela barba branca, com o cabelo um bocadinho longo assim, e ele pegava em mim sempre, nos joelhos, e falava comigo, e tinha um lado muito humano, tinha assim umas vibrações de uma coisa que uma pessoa sentia-se bem na presença dele. Era uma pessoa, sentia-se o calor humano, sentia-se aquele espírito de fraternidade, justamente. Numa perspectiva cristã, eu particularmente não me posso compreender a não ser engajado num processo de libertação. E jamais num processo de domesticação, jamais num processo de preservação de um establishment, de um status quo. Mas isso não significa que, ou melhor, eu tenho a impressão que eu não posso falar abstratamente de um papel das igrejas diante disso, porque as igrejas são instituições também históricas, insertadas no processo histórico. Então, daí que encontremos igrejas que se comprometem muito mais com o processo de libertação e homens de igreja que se comprometem muito mais com o processo de preservação do status quo. Mas se tu me perguntas qual é a tua posição, eu repito, a minha posição é essa. Eu não me concebo como um homem pretendendo vir a ser cristão. E gostaria de explicar isso. De modo geral, eu temo dizer eu sou um cristão, porque eu acho que ninguém é, todos estamos procurando ser. Nos transformaremos ou não na nossa prática histórica. Do meu ponto de vista, é impossível essa busca cristã sem me comprometer com um real processo de libertação dos seres humanos. E essa libertação, a meu juízo, também não se dá dentro da consciência de ninguém, mas se dá dentro da história, na transformação da realidade. Prochain arrêt, stand, correspondance, ligne 1, 14, 15 et... Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Descolonizar el saber para descolonizar el poder. Si usted no sabe quién es, usted no sabe lo que quiere. Si usted no sabe de dónde viene, usted no sabe dónde va. Toda la importancia de los sistemas de valores, ¿no? Y la necesidad de las utopías. Eso se reúne rápidamente con lo enunciado por Paulo Freire, ¿no? El problema de la alfabetización no se reduce, no se limita
a aprender a leer y a escribir. Hay que comprender el mundo. ¿Y cómo comprender el mundo? A través del diálogo. O sea, el principal punto de reflexión de la didáctica freiriana es el diálogo. Pero el diálogo es aprender a escuchar en una sociedad y en una cultura occidental que ha fabricado autistas a nivel industrial. Los grandes profesores de la Universidad Occidental son bastante autistas, ¿no? Gente que creen que han comprendido todo a partir de la racionalidad, donde solamente se ha privilegiado la inteligencia racional y se ha despreciado la inteligencia emocional, la inteligencia social y todo lo que sea lo social, el diálogo, la construcción con los otros, la solidaridad. Y ese es uno de los grandes mensajes de la pedagogía freiriana, ¿no? Entonces yo comprendí que, primeramente, nadie es propietario de la verdad. No hay verdades definitivas. Todos somos y tenemos un poco de verdad. Los Ashánicas dicen, mira, José, tú quieres comprender el mundo. Tienes que pensar que la luz vive en todos. Mira el río, el agua, brilla, ahí está la luz. Mira la mirada de los niños, también ahí está la luz. Si nosotros reunimos toda esa luz y dialogamos, podemos comprender el mundo. Es la pedagogía freiriana, el diálogo, dar la palabra, ¿no? Aprender a escuchar, respetar al otro y aprenderle desde la realidad a construir una comprensión de la sociedad y explicar por qué sufre, por qué hay tanta injusticia, ¿no? O meu tempo do exílio foi tempo de intensa aprendizagem. Quer dizer, eu aprendi muito durante o exílio, mas não é fácil, é uma aprendizagem difícil, porque é uma aprendizagem que você faz longe da sua realidade, do seu contexto, longe de sua família, de seus amigos, do cheiro do chão, da cor das nuvens, do gosto da comida. E não é fácil a gente aguentar essa saudade grande. Mas eu aprendi desde muito cedo no exílio uma coisa fundamental, que a primeira coisa que eu aprendi no exílio era de que não é possível fazer juízos de valor para culturas. Uma outra coisa que eu evitei e terminei conseguindo evitar foi transformar a saudade válida, a saudade necessária que a gente tem, transformá-la em nostalgia. E se eu tivesse aceito e ficar churumingas, lamentando a distância em que eu estava, eu não teria podido fazer coisíssima nenhuma e não teria podido aprender a amar o outro contexto onde eu estava.